Oi, minha gente, sejam bem-vindos. Eu sou Moema Bartira e você já sabe, toda semana eu tô aqui, cheia de assunto. No programa de hoje, nós vamos ter saúde, dica de teatro e música. E a gente tá na TV e na internet também. Por isso, não perca tempo e se inscreva lá no nosso canal youtube.com/Moema Bartira Oficial ou facebook.com/Programa Cheio de Assunto. Vai lá, comenta, participa, dá um like. Quero ver, hein? Pra começar, eu preciso confessar uma coisa. Minha gente, uma das melhores coisas da vida é dormir. Diga se não é verdade. Eu tenho inveja daquelas pessoas que dizem que dormem apenas 4, 5 horas e ficam o dia inteiro de boa. Será que isso é possível? Será que dormir emagrece? Essas e outras perguntas, quem vai responder é o especialista em sono, o Dr. Francisco Hora. Ele já está aqui no estúdio e daqui a pouco ele vai sentar aqui no meu sofá. Vamos fazer o seguinte, editor, em 3, 2, 1, vá! Tcharam! Dr. Francisco, que bom te receber aqui. Eu já vou logo perguntando, o que é o sono? Por que a gente precisa dormir? Olha, Moema, o sono é tão fundamental para a vida da gente que se você pudesse imaginar assim, eu vou ficar 6 noites sem dormir, privação total de sono, você não sobreviveria. A gente consegue passar mais tempo, por exemplo, sobreviver a mais tempo sem beber água e sem comer do que sem dormir. Menino. Eu sei que as pessoas dizem assim, doutor, tem 30 anos que eu não durmo. É óbvio que não dorme bem, mas alguma coisa dorme. Mas o sono, ele tem, assim, a capacidade de nos regenerar, ele está ligado à produção de hormônios, equilíbrio mental. Ou seja, se existe uma função no corpo humano que é vital, é o sono. Agora a gente ouve falar, né, que a gente precisa dormir 8 horas por dia. Esse período é fixo ou varia? Isso muda, veja bem, isso muda sobretudo com a faixa etária. Se a gente considerar, você vê o bebezinho, ele dorme que é um horror. A criança, nos seus primeiros meses de vida, ela dorme mais de 50%, 60% do período das 24 horas. Entra para a escola, já começa a socializar, já tem um horário mais organizado e em determinado momento a gente se torna bifásico. O que é isso? A gente tem a tendência a dormir de noite e ficar acordado durante o dia. Para um adulto jovem, se estima que 6 a 8 horas de sono seja o tempo, a média, tida como normal. A partir do momento que a gente vai envelhecendo, depois dos 60 anos, isso vai caindo. 7 horas, 6 horas e há quem durma apenas 5 horas. E fica bem. E fica bem. Mas o que a gente tem que entender é que isso não é a regra definitiva. Eu recebo pacientes que dizem assim, doutor, eu estou aqui porque eu não durmo 6, 7, 8 horas. A pergunta é, você acorda bem? Eu durmo 4, 5 e acordo bem? Não tem problema. O problema é se você dormir 10, por exemplo, e acordar cansado, com a sensação de que sua bateria não carregou, está irritado, memória ruim. Aí significa que você tem algum problema. Então, e você tem características genéticas, isso é interessante. Você tem famílias que dormem menos, a gente chama de dormidores curtos. Você vai observar, 4, 5 horas por dia, aquele pessoal dorme, não precisa mais do que isso. Gente, eu tenho uma inveja dessas pessoas. Existem. E você tem o oposto, os que vão precisar de mais de 8 horas de sono. Tem que tirar um cochilo depois do almoço, senão não aguenta. Veja bem, são características genéticas que a gente pode se adaptar ou não, mas você nasce com aquela necessidade. É claro, vai trabalhar no plantão, ou sei lá, vai ser navegador solitário, vai ser astronauta, estou citando exemplos assim, vai trabalhar em aviação internacional, piloto, aeromoço, o que for, você vai mudar radicalmente os seus horários. Mas a sua natureza tem mais ou menos uma programação de sono que tem a ver com seus antepassados. O famoso DNA marca teu sono também. Agora, o senhor falou dos profissionais que trabalham à noite, os artistas, médicos, enfermeiros, que têm essa privação de sono como trabalho. O que eles podem fazer para poder estar recuperando essa noite que não volta jamais? Você diz tudo. Essa noite perdida, bom, quanto mais velho a gente for ficando, mais difícil resgatar essa noite perdida. Eu já tive a sua idade e você já foi criança, e se a gente olhar para trás, a gente vai ver o seguinte: puxa, como era legal, eu perdi uma noite, dia seguinte dormi o dia todo e acabou, zero bala.
Isso não existe, porque a partir de determinado momento você vai vendo que o preço cobrado é maior. Você precisa, é como se o saldo negativo cobrasse juros mais altos da conta do sono. Você precisa esticar mais isso. Mas veja bem, alguém vai ter que trabalhar de noite. Tudo tem seu tempo, eu já dei plantão em minha vida durante muito tempo. Chega uma hora que você diz, não dá mais, não aguento mais isso. Mas o policial, o bombeiro, alguém está acordado. Hoje a gente sabe, num país como o nosso, que tem indústria, que tem comércio, que tem atividades múltiplas, você tem cerca de 15 a 17% da população trabalhando à noite. É muita gente. Muita gente. Então, essa gente paga um preço, claro. Você vai dormir num horário que não é biologicamente, seu corpo está preparado para dormir naquela hora, você está acordando. Quando todo mundo vai dormir, você está voltando para casa. Você perde a vida social, perde o contato. Na hora que está tudo acordado, você está dormindo. Na hora que você está dormindo, é um conflito. Isso tem um preço. A medicina do trabalho hoje regula mais ou menos os plantões, os turnos de trabalho, mas não dá, se você me perguntar honestamente, dá para zerar os riscos disso? Não dá. É trabalho que em algum tempo, em algum momento, vai cobrar de você e de sua saúde. Agora, cada um é que sabe até onde pode esticar esse limite. E outra coisa, você vai começar a ter problemas dessa privação de sono. Problemas orgânicos, por exemplo. Você vai ficar mais fraca, imunologicamente fraca. A gente produz defesas, anticorpos dormindo. Então você imagine, quando a gente vê uma pessoa que dorme mal, está sempre sujeita à gripe. Essa turma você pergunta assim, a gripe passou na esquina, na vizinhança eu pego. E é verdade, porque eles estão mais predispostos. Então as doenças, infecções oportunistas, tipo herpes, candidíase, que são coisas que dificilmente uma pessoa com a sua imunidade plena pegaria, essas pessoas pegam. E qual é o problema? Porque está dormindo mal. E o sono é uma vacina, ele enche de anticorpos, ele faz acordar para enfrentar aquilo. Por outro lado, imagine a capacidade cognitiva de quem perde uma noite de sono. Primeira coisa é o humor. No dia seguinte está irritado, é uma irritabilidade latente que um paciente me ensinou. Doutor, não fique irritado, eu fico tolerância zero. Ou seja, é pior do que a gente imagina. Então, essas pessoas não conseguem produzir, ficam irritadas. E o pior de tudo isso, a ciência está descobrindo hoje que essas pessoas, sobretudo as meninas adolescentes, estão engordando. Dormir mal engorda e dormir bem emagrece. Dormir mal engorda. Atenção você que fica aí no WhatsApp, lá na internet, dormir mal engorda. Engorda. E a gente não sabia por quê. Aí foram, os estudos estão mostrando, até que se descobriu há cerca de 7, 10 anos atrás, um hormônio que a gente não conhecia, chamado leptina, que dentre outros hormônios é um dos que regula o apetite. É graças à leptina que a gente come e diz assim, chega, não aguento nem mais ver, estou enjoado de ver comida. A leptina, ela dá saciedade. Ela é mais produzida em sono do que acordado. Se você acorda com pouca leptina, sua fome não passa. E você fica comendo. Imagine um adolescente que está passando por toda aquela fase hormonal, que na mulher é muito mais exuberante do que no homem. Sim. O que acontece? Tudo aquilo faz com que ela está acordada. Está ali no Zap, no Face, como você chamou a atenção, e está ali, tensa, irritada, e está comendo. Está acordada, a oportunidade para comer. Come porque está ansiosa e come porque tem essa fominha que não passa. E que vai se estender pelas 24 horas, pelo dia todo. E aí, além disso, fica mais cansada. Mesmo que procure fazer academia, fazer atividade física, não dá conta daquelas calorias que recebeu a mais. E dormir muito? Porque a gente viu que dormir pouco tem diversas consequências. E dormir muito? Também é terrível. A natureza é o equilíbrio. A gente chama, há um termo técnico para isso, homeostase. A homeostase é o equilíbrio. Toda vez que... E o nosso equilíbrio é uma coisa assim muito tênue. A gente imagina assim, um vento pode mudar isso. Então, esse equilíbrio você pode perder em questão de dias, por uma doença, por uma alteração desse tipo. Mas existem doenças relacionadas ao sono, por exemplo, como a narcolepsia. É uma doença relativamente rara, mas eu já vi vários casos aqui em Salvador, no cotidiano. Eu estou aqui conversando com você, eu caio em sono profundo, como se fosse um ataque de sono. Chego a sonhar. Isso dura a fração de segundos, minutos, mas para quem tem isso, é cruel. Passa a imagem o quê? Às vezes confundem até com um ataque de epilepsia, né? Ou então
Isso é uma pessoa sonolenta, é uma pessoa preguiçosa. Algumas doenças como as apneias, os roncos, aquelas pessoas que sufocam dormindo, que vão dormir, geralmente mais em homens do que em mulheres, homens entre os 30 e 40 anos, gordinhos, com as papadinhas, com a barriguinha, essa turma tem apneia, vai dormir e sufoca. E o que é que acontece? Dorme, acorda, sufocando a noite toda e não dorme. Se você for ver o período que ele dormiu, é muito pouco. Então ele passa o dia sonolento, dorme dirigindo, dorme trabalhando, dorme em reunião, dorme conversando com a esposa, dorme conversando em casa, ele não consegue ter uma vida ativa. Tamanha é a privação de sono que ele passa. E é curioso, se você pergunta a uma pessoa dessa, você tem problema de sono? Não, doutor, eu durmo até em pé. Bom, dormir em pé já é um problema de sono. Dormir durante o dia é uma coisa boa ou não? É uma coisa excepcionalmente boa. É mesmo? É. Agora, depende quanto tempo e a que horas. Por exemplo, nós temos janelas de sono durante o dia. Isso é fisiológico. Então, por exemplo, as pessoas que acordam muito cedo, 5 horas da manhã, frequentemente por volta de 11h30, próximo ali ao horário do almoço, aquela meia hora, dá um sono. E depois do almoço é tradicional. E, às vezes, no final da tarde, a gente chama o crepúsculo, 6, 7 horas, dá um soninho, que se parar no lugar, vai dormir. Então, o que é que acontece? O cochilo bom, a siesta, que a cultura hispânica pratica muito, né? Países que foram colonizados pelos espanhóis têm essa tradição até hoje, de fazer a siesta, de dormir depois do almoço. Agora, já disse para mim, pô, eu dormi depois do almoço e acordei 4, 5 da tarde, aí não é um cochilo, aí é uma dormida. Mas o que se preconiza é que em múltiplos de 30, durma 30 minutos, é excelente para a saúde. Isso é tão bom, Moema. Só 30 minutos? Se estiver muito cansado, estique mais um pouquinho. Isso é tão bom que o americano, capitalista, visando lucros, não admitia isso, espalhou a notícia que isso era coisa de cucaracha preguiçoso, de latino preguiçoso, na cultura de Walt Disney, aqueles desenhos, os mexicanos de sombreiro, dormindo, era assim que era. Verdade. A coisa era passada assim. Quem mudou essa cultura foram os japoneses. Na cultura asiática também existe a tradição, o ritual do chá, parar 15 minutos, apaga a luz, todo mundo. Imagina a planta de uma Mitsubishi, de uma Toyota, de uma empresa dessa, todo mundo dormindo naquele horário, toca a musiquinha, dorme, acorda. Quando essas empresas vieram para a vida americana, foram incorporadas na rotina americana, o capitalista americano descobriu que isso era bom, melhorava a produtividade, melhorava o absenteísmo por doenças nas empresas, a capacidade de relacionamento amistosa entre os trabalhadores. Então, eles olharam logo, isso é bom, vamos importar essa cultura. Hoje você não se surpreende, você já tem hospitais, que você tem horário para os funcionários descansarem, você já tem empresas que preconizam isso, já existem restaurantes, eu fiquei sabendo que tem um na Bahia que é assim, que já tem um quartinho com as redes, que você terminou o almoço, você está na rua, tira seu cochilo. São Paulo tem vários com esse tipo de espaço, cidades em que você sai para trabalhar e só vai voltar tarde, você não tem opção de almoçar em casa, isso é uma benesse. Sabe uma coisa que eu quero saber? Qual é a melhor posição para a gente dormir? Isso. Mas não responda agora. Você também quer saber? Então fica aí, que já já a gente volta e a gente vai descobrir qual a melhor posição para a gente dormir.